A gente vai falar sobre TabWin. Mas o que é o TabWin? É uma abreviação de Tab para o Windows, né? Um tabulador do Windows. Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS, pelo DataSUS, ou seja, ele é uma ferramenta desenvolvido pelo próprio Ministério da Saúde. Ele evoluiu do Tab2, que era de 1994. Quem é mais antigo aí, como eu, vai lembrar que antes do Windows existia o DOS, o sistema operacional DOS, que o computador ele rodava com a tela preta e todo o programa, todos os arquivos que você precisasse abrir, você fazia a digitação do caminho que você queria para ele poder abrir o software ou o arquivo que você queria. Então, tudo era digitado numa tela preta, através de comandos, né? Você dava um comando numa tela preta para poder abrir um arquivo, para poder abrir um software. E aí depois o Windows criou esses íconezinhos, essas janelinhas, e onde você vai clicando, né, e vai abrindo o software, o arquivo que você quer. Então hoje é muito mais intuitivo do que na época do DOS. Essa evolução, né? O TabWin ele tem a finalidade de permitir às equipes técnicas a realização de tabulações rápidas dos sistemas de informações do SUS. Sejam eles o sistema de informações hospitalares, sistema de informações ambulatoriais, o SIM, né, o sistema de mortalidade, ou o SINASC, nascido vivo, ou o SINAM, para quem trabalha com SINAM, enfim, ele permite tabulações de diferentes sistemas de informação. Para o usuário do setor saúde, o TabWin facilita a construção e aplicação de índices e indicadores de produção de serviços, de características epidemiológicas, de aspectos demográficos de interesse, por estado e por município. Você tem a possibilidade de fazer tabulações de diferentes fontes de dados, né? A programação e o planejamento de serviços, a partir do momento que você consegue fazer essas análises, avaliação e tomada de decisões relativa à alocação e distribuição de recursos e a avaliação do impacto de intervenções realizadas na condição de saúde. O que é, então... professor, eu estou olhando aqui e meio que são as mesmas coisas que eu conseguiria fazer com o TabNet, né? Eu tenho esses dados. Tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente consegue fazer com o TabNet, né? Ele facilita do mesmo jeito. Mas quem é melhor? O TabWin ou o TabNet? Né? Quais são as vantagens de um e de outro? Por que a gente vai ver TabWin se já existe TabNet, por exemplo? Quem é o melhor? A pergunta, né? A resposta vem com aquele famoso depende, né? Porque tem características de um e de outro que vão se adequar ao objetivo do que você está querendo fazer. Por exemplo, o TabNet, ele necessita de conexão com a internet durante todo o tempo que você precisar fazer tabulação. Você sempre precisa da internet durante as suas tabulações. O TabWin necessita da internet para o download dos arquivos de base de dados. Uma vez que você faz o download das bases de dados, você não precisa mais da internet para fazer suas tabulações. Tá? O TabNet tem uma interface mais fácil de manusear. Isso daí vamos dizer assim, não adianta esconder de ninguém que o TabNet ele tem uma interface mais amigável, né, de se navegar. É o que a maioria das pessoas já utilizam, já sabem, já dominam, né? Ela é mais intuitivo. Você navegar no TabNet é um pouco mais intuitivo do que no TabWin. Porém, o TabWin permite um melhor detalhamento de algumas tabulações, além de permitir cálculo de indicadores dentro dele mesmo, né? Então, ele tem algumas funcionalidades dentro dele em que você não precisa exportar, por exemplo, uma tabela para o Excel para poder realizar alguns cálculos. Ele já faz dentro do TabWin mesmo. Mas eu acho que o grande diferencial do TabWin é fazer algumas tabulações, algumas análises que o TabNet não permite, nem que você tivesse a possibilidade de levar para o Excel. Que alguns tipos de seleções eles só são possíveis lá no TabWin. E é por isso que eu normalmente ofereço o curso de TabWin para os meus alunos.
Como é que funciona o Tabuin? É de extrema importância você ter a noção de que o Tabuin ele funciona a partir da combinação de diferentes tipos de arquivo. Então você tem um software que é o Tabuin, porém para que ele funcione você precisa ter alguns tipos de arquivos diferentes para preencher ele, né? Então ele vai fazer a tabulação que você desejar, mas para isso você, além do software, tem que ter alguns arquivos. Um dos arquivos é o arquivo .def, que são os arquivos de definição. A gente tem os arquivos de conversão, abreviados pela sigla .cnv, e os arquivos de base de dados, chamados .dbc. E esses arquivos, o download deles é feito separadamente, tá? Então é importante a gente ter noção desse conjunto de arquivos que são necessários para que a gente faça a tabulação do Tabuin. Então aqui eu tenho um formato de banco de dados, tá? Que é um exemplo do que a gente tem no nosso Tabuin. Aí, ó, eu até destaquei aqui para vocês, tá pequenininho, mas eu vou falar para vocês. Esse daqui é uma coluna chamada sexo. E ele está aqui, FM. A gente intuitivamente sabe que o F é feminino e o M é masculino. Só que normalmente a gente quer, quando a gente vai fazer uma tabulação, a gente quer que apareça o nome feminino, quer que apareça o nome masculino, né? Aqui, município, a gente tem código, ó. O município de registro aqui. Então, tem um 240230. Que município é esse? Né? Que município é o 241250? Então, o banco de dados, ele está formatado com inúmeros códigos, né? E eu vou precisar transformar esses códigos aqui em algo que seja inteligível, ou seja, que eu consiga entender o que está na minha tela. Por exemplo, aqui tem o CID também, né? G40, mas para mim isso de nada. Eu preciso saber que doença é essa, eu preciso saber que município é esse, né? Para que ele apareça, por exemplo, aqui, ó, como a gente faz no Tabnet. Produção ambulatorial do SUS por local de residência. Então eu tenho aqui menor de 1 ano, eu tenho as faixas de idade, eu tenho o nome do município ao lado do código dele, né? Eu preciso fazer isso. E quem é que faz essa transformação? Primeiro eu tenho que ter o arquivo .def, que é o cérebro, né, da história. É ele quem vai armazenar todo o conjunto de regras, né? O .def ele armazena todo o conjunto de regras do meu sistema, né? Nesse caso aqui, a gente está falando do CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial. Então, o meu arquivo .def ele vai conter todas as regras necessárias para a leitura do banco de dados do CIA, que tem essa característica aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, o .def é esse conjunto de regramentos que vai me dizer, ó, vá lá no banco de dados que eu estou lhe dizendo, que é o do CIA, vai lá naquela coluna e nessa coluna você transforma o que tem nela de código em uma informação que seja inteligível para a gente. Então, eu vou ter um arquivo .def e vários arquivos de conversão, porque eu vou ter um arquivo de conversão para CID, vou ter um arquivo de conversão para o município, eu vou ter um arquivo de conversão para idade, por aí vai, tá certo?